propósito de vida e realização pessoal, a jornada pelo significado. Vivemos em uma era marcada por avanços tecnológicos, acesso quase ilimitado à informação e uma pressão constante por produtividade. No entanto, mesmo em meio a tantas possibilidades e conquistas materiais, muitas pessoas se sentem vazias, desmotivadas ou desconectadas de si mesmas. Essa sensação, frequentemente descrita como um vazio existencial, leva a uma pergunta essencial que acompanha a humanidade desde os primórdios. Qual é o meu propósito? Essa busca por significado e direção não é algo novo, mas tem ganhado cada vez mais relevância no mundo contemporâneo. Obras como Por que Fazemos o que Fazemos, de Mário Sérgio Cortella, e O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ajudam a iluminar o caminho dessa jornada interior. Elas nos convidam a refletir sobre nossos valores, escolhas e o sentido que damos à vida que levamos. Afinal, viver por viver, ou trabalhar apenas para pagar contas, é suficiente para a realização pessoal? O que é propósito? O propósito pode ser compreendido como a razão mais profunda que dá sentido à nossa existência. Diferente de metas ou objetivos, que são circunstanciais e podem mudar ao longo do tempo, o propósito é uma espécie de bússola interna, um norte que nos guia independentemente dos cenários externos. Ter propósito não significa necessariamente ter uma missão grandiosa que transforme o mundo. Para alguns, ele pode se manifestar na criação de uma família amorosa, no cuidado com a natureza, na educação de jovens, ou mesmo no desenvolvimento pessoal contínuo. O importante é que esse propósito seja autêntico, ou seja, alinhado com os valores e paixões de quem o carrega. O vazio do sem propósito. Em Por que Fazemos o que Fazemos, Cortella nos provoca a refletir sobre a motivação por trás de nossas ações. Ele questiona: estamos vivendo com intenção ou apenas sobrevivendo no modo automático? Esse questionamento é crucial, pois muitas pessoas passam anos presas em rotinas que não lhes trazem satisfação real, apenas segurança aparente. Trabalham por dinheiro, mantêm relacionamentos por medo da solidão ou seguem padrões sociais por receio do julgamento alheio. Esse modo de vida desconectado do propósito gera angústia, frustração e, em muitos casos, transtornos emocionais. Quando não vemos sentido no que fazemos, cada dia se torna um fardo. Acordar, enfrentar o trânsito, passar horas em atividades que não despertam entusiasmo e repetir esse ciclo indefinidamente mina o espírito humano. Encontrar o propósito, um processo, não uma fórmula. Descobrir o propósito de vida não é como encontrar um tesouro enterrado, com mapa e coordenadas precisas. É mais parecido com uma escavação interna, onde cada camada retirada revela um pouco mais de quem somos. É um processo contínuo de autoconhecimento, experimentação e escuta interior. Uma das chaves para esse processo é a curiosidade. Ao nos permitirmos explorar diferentes atividades, conversar com pessoas diversas e refletir sobre aquilo que nos move, vamos nos aproximando do nosso centro. Perguntas como: o que me dá energia? Em que momentos me sinto mais vivo? Ou, que tipo de legado quero deixar? Ajudam a iluminar o caminho. Outra ferramenta poderosa é o silêncio. Em meio ao ruído do cotidiano, parar, respirar e se ouvir pode revelar verdades esquecidas ou ignoradas. Como dizia Blaise Pascal, toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saber ficar quieto em seu quarto. Propósito não é destino fixo. Muitas pessoas resistem à ideia de propósito por acharem que ele é imutável. Pensam: e se eu escolher o errado? Ou, e se meu propósito mudar com o tempo? A verdade é que o propósito, embora profundo, pode sim se transformar conforme amadurecemos, vivemos novas experiências e ampliamos nossa consciência. Uma jovem que encontra propósito no ativismo ambiental pode, anos depois, sentir que seu novo papel como mãe ou educadora também expressa sua missão no mundo. O importante é manter o compromisso com a autenticidade e o autoconhecimento, permitindo que o propósito evolua com a pessoa. Trabalho com propósito. Um dos aspectos mais debatidos sobre o propósito é sua relação com o trabalho. Em uma cultura que valoriza a produtividade acima de tudo, é comum associar a identidade pessoal à carreira. O que você faz? Costuma ser uma das primeiras perguntas em qualquer conversa.
Cortella nos alerta sobre o perigo de viver apenas para pagar boletos. Para ele, o trabalho deve ser um instrumento de realização, não de alienação. Isso não significa que todos devem largar seus empregos para perseguir paixões, mas sim que é possível ressignificar o trabalho, buscar sentido no que se faz, ou até mesmo mudar de caminho quando isso se mostra necessário. Muitas vezes, o que falta não é um novo emprego, mas uma nova forma de olhar para o trabalho atual. Conectar tarefas rotineiras a valores maiores, como servir, aprender, contribuir ou cuidar, pode transformar completamente a experiência profissional. Realização pessoal. O resultado de uma vida com propósito. Quando vivemos alinhados com nosso propósito, a sensação de realização pessoal surge quase como consequência natural. Isso não significa a ausência de desafios ou sofrimento, mas sim a presença de um sentido maior que sustenta a jornada, mesmo nos momentos difíceis. Realização pessoal está menos ligada ao sucesso externo, status, riqueza, reconhecimento, e mais à coerência interna. É a tranquilidade de saber que estamos no caminho certo, mesmo que ainda haja muito a ser feito. É a paz de dormir com a consciência tranquila, por saber que o dia foi vivido com presença, intenção e verdade. Obstáculos na busca pelo propósito. A jornada rumo ao propósito não é isenta de obstáculos. Entre os principais, destacam-se: medo do julgamento. Muitas pessoas não seguem seu verdadeiro chamado por medo do que os outros vão pensar. Pressão social. A sociedade impõe padrões de sucesso que nem sempre se alinham ao propósito individual. Autossabotagem. Crenças limitantes, como "não sou bom o bastante", impedem a pessoa de se lançar em direção ao que realmente deseja. Zona de conforto. O hábito de permanecer no conhecido, mesmo que insatisfatório, é um dos maiores bloqueios à mudança. Superar esses obstáculos exige coragem, apoio e, muitas vezes, orientação profissional, como terapia ou mentoria. Mas o primeiro passo é sempre interno. A decisão de não se contentar com uma vida sem sentido. O impacto do propósito no coletivo. Viver com propósito não transforma apenas o indivíduo, mas também o mundo ao seu redor. Pessoas alinhadas com sua missão irradiam entusiasmo, inspiração e coerência. Elas contribuem de forma mais significativa para suas comunidades, influenciam positivamente colegas de trabalho, familiares e amigos, e geram um efeito cascata de transformação. Como afirmou Viktor Frankl, a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo em situações de dor extrema. Essa frase resume o poder do propósito. Ele nos dá força para continuar, clareza para escolher e motivação para evoluir, não apenas por nós, mas por todos que nos cercam. Conclusão. O chamado para uma vida com propósito. Em um mundo que oferece inúmeras distrações, convites para o consumo desenfreado e modelos prontos de sucesso, encontrar e viver o propósito é um ato de rebeldia consciente. É dizer não ao superficial e escolher o essencial. É sair do piloto automático e assumir o volante da própria existência. Como Cortella destaca em sua obra, viver com propósito não é um luxo reservado a poucos, mas uma necessidade para todos. É o que dá cor, textura e profundidade à nossa passagem pela vida. Não importa a idade, a profissão ou a história de cada um. Sempre é tempo de buscar sentido, redefinir caminhos e construir uma vida com significado. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, tudo bem. A própria busca já é uma forma de realizá-lo. Permita-se escutar, experimentar, errar, refletir. A vida é generosa com quem vive com intenção. Afinal, mais importante do que encontrar o propósito ideal é viver uma vida que faça sentido para você. E só você pode descobrir o que isso significa.